Olá, amigos, bom dia. Estamos em uma aula aqui de economia solidária e compartilhada, cooperação, né? Economia solidária e compartilhada. Vamos falar hoje, na verdade, de economia compartilhada, tá? Isso aqui é uma discussão, né, do texto de economia compartilhada com inovação, né? Como inovação, reflexões consumeristas, né, dentro da visão consumerista, concorrenciais e regulatórias, tá? Da revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, tá? O FPEL, tá? Então, o autor é o Ardiles Alves Soares, desse trabalho, desse artigo, e vamos aqui abordar alguns elementos desse texto, né, que são bem relevantes para a nossa disciplina. Então, vamos iniciar aí, então, fazendo essa relação da economia compartilhada como inovação. Esse trabalho aqui, sobre a economia compartilhada, o estudo sobre a economia compartilhada, né, e suas implicações para a contemporaneidade, que é abordado nesse artigo, é, primeiramente, né, e será apresentado nesse artigo aqui, então, que vamos estudar hoje, a economia compartilhada como é um fenômeno social, influenciando diversos elementos da sociedade atual, sendo seguido de uma ampla descrição de fenômenos para haver uma melhor compreensão de suas características. Tem uma segunda parte que é feita uma análise jurídica sobre a economia colaborativa, tá? Porque todo esse contexto que nós estamos estudando na disciplina, cooperação ou colaboração, a economia compartilhada está dentro desse escopo, né? Então, por meio da relação com alguns ramos do direito, será analisado, então, com a descrição do desenvolvimento de estudos de órgãos regulatórios e normativos, além de organizações internacionais que versam sobre o tema. Infere-se que a regulação deve ser realizada mais sobre quantidade reduzida de aspectos, né? Mais sobre, ou seja, vamos tentar realmente simplificar ao máximo aqui a realidade dentro de um grande escopo, um grande conteúdo e abrangência que existe do tema, protegendo consumidores, fomentando a concorrência e não inibindo a criatividade inovadora de novas possibilidades de mercado, né? Então, é um tema realmente instigante, com muitas questões que envolvem aí aspectos da concorrência, como tributar sobre esse fenômeno da economia compartilhada, é, no que envolve criatividade, como é que você vai trabalhar sem inibir a criatividade, sem realmente desencorajar a criatividade empreendedora, né? Porque dependendo do tipo de tributação, da forma como você vai tributar, se vai tratar em termos de direitos e tudo, você pode desencorajar o empreendedor, né? Desestimular. Em vez de você fomentar mercado, você pode desestimular mercado, né? Então, aqui nós vemos aqui uma coisa interessante, né? Que já no aspecto introdutório, a economia compartilhada como inovação do mercado. O estudo é iniciado com uma demonstração da economia compartilhada como uma inovação mercadológica, apresenta elementos fáticos de como a inovação pode produzir impactos em um mercado, ao mercado, né? Especialmente se tiver aceitação e posterior crescimento da demanda do público a qual ela é destinada. Então, apresentar as possíveis relações entre a economia compartilhada e variados ramos do direito também é um dos objetivos deste estudo. Para esta primeira parte do estudo serão trabalhados dois aspectos da economia compartilhada. O primeiro deles será a economia compartilhada como fenômeno social. Então, vamos já trabalhar, entender esse fenômeno social da economia compartilhada e seus reflexos para a sociedade atual. Em seguida, são descritas peculiaridades e características sobre a economia compartilhada, tendo como finalidade apresentar elementos de uma melhor qualificação. Então, pessoal, o que nós vemos dentro desse tema da economia compartilhada e desse aspecto que nós já estamos abordando aqui? A economia compartilhada, ela, como um fenômeno social, o que nós podemos realmente perceber que o mundo está cada vez diferente em termos de abertura para o turismo, em termos de relações contratuais, as conexões das pessoas. Então, nós vemos aí vários fenômenos sociais que surgem e crescem, estão crescendo rapidamente dentro desse contexto da economia compartilhada. Um deles, né, exemplos atualmente acontece, como o que se denomina de
economia compartilhada, que é o nosso tema, nós estamos realmente vendo como é que ocorre essa abrangência local, as potencialidades, até mesmo em nível internacional desse tema. Existem relações jurídicas que são singulares únicas para esse tema. Então, nós podemos dizer até que a economia compartilhada ela é resultado de aspectos da contemporaneidade, né, dessa geração dos milênios, né, que já pensam economia e fazem economia de uma maneira mais prática, mais fácil, né, para utilizar os bens que estão ociosos. O mais basilar, desde o surgimento de novas e diversificadas ofertas de serviços, tem sido esse fenômeno da economia compartilhada, né? Com numerosos diferenciais, tem vários aspectos que realmente, tanto o aspecto contratual, conforto, localização, quando você pensa em economia compartilhada, o preço, são preços mais acessíveis, quando você pensa em nível de preço. Então, nós vemos aí, pessoal, que o ofertante, a oferta desse desse produto da economia compartilhada, ele tem vários aspectos, até mesmo ambientais, sociais, econômicos, que são realmente importantes para a atualidade. A internet, ela veio realmente dar um upgrade para isso que nós estamos falando de economia compartilhada, e especialmente nós estamos falando, estou me referindo aqui à chamada internet 2.0, né? Tem essa característica de interação de usuários na web, que postagens, opiniões, conteúdos de maneira muito veloz, né? Então você vê aí, então, com o advento de ferramentas para essa busca de locais de hospedagem, a pessoa viaja, ela quer uma hospedagem mais fácil, ela quer um Uber, ela quer uma coisa mais rápida em nível de transporte, e existem os comentários que é dado tanto dos usuários como da experimentação daquele serviço, como das pessoas que realmente forneceram o serviço, se aquele serviço foi bom. Então, você vê aí todo um contexto da economia compartilhada envolvendo hospedagem, turismo, transportes, meios de transporte, a internet facilitando, então, essas opções, os itinerários, a maneira realmente como você vai trabalhar a redução de custos, né? O custo pode ser mais planejável, né? E mais acessível para os usuários, né? Então, esses dois elementos que nós estamos mencionando aqui, né, eles trazem à tona um ponto relevante das relações de consumo, né? E aí nós vemos aí que surge a importância de uma busca de inovações por parte dos fornecedores. Então, inovação. Inovação é a palavra-chave aqui para nós entendermos. A economia compartilhada ela anda de mãos dadas com inovação, porque ela própria é resultado e é inovação, certo? Você vê a democratização de certos acessos por meio da economia compartilhada. E nós vemos aí que a utilização, né, de determinados serviços se torna assim mais prática. Você consegue ter mais, você consegue realmente ter velocidade, agilidade. O cliente tem uma sensação de satisfação, de inovação, de rapidez. E existe essa coisa também da experimentação, né? Da experimentar o novo, coisas novas. O perfil desses consumidores ele é bem peculiar, né? Específico, assim, e cada vez mais diversificado com relação à experimentação. Primeiramente, você vê que um experimenta e o outro quer experimentar, mas só tem que, às vezes, alguém não é aventureiro, não quer realmente experimentar e tem medo de experimentar e prefere que o outro experimente primeiro, para depois você ver qual é a experiência do outro, a experimentação do outro. Então tem muito disso na economia compartilhada. E outra coisa vira e mexe o problema de riscos que estão relacionados a isso. O receio, né, nesse consumo, seria um consumo consciente. Então a pessoa fica preocupada, exatamente devido ao problema de assimetria de informação. Para todos os usuários, nem todos os usuários, eles desfrutam da mesma da mesma percepção desse fenômeno da economia compartilhada. Então aí nós vemos aí a diferença, há uma diferenciação na experimentação desses produtos, né?
Então, por causa exatamente desse receio, porque a informação não é simétrica, não é igual para todos os usuários, você depende da experimentação de outros usuários. Essa é uma característica da economia compartilhada, né, que nós podemos citar, considerar como algo relevante a ser considerado dentro desse contexto da economia compartilhada. Ok? Então, ao falar então de economia compartilhada, consideramos esse aspecto aí, tá bom? Então, mas existem outros aspectos desse fenômeno. Né? Existem muitos outros aspectos desse fenômeno. Um desses aspectos que nós podemos retratar ou mencionar é que diz respeito ao baixo custo de entrada nesse negócio. Geralmente, as pessoas que entram nesse negócio, elas têm um carro próprio, uma casa própria para poder fazer a locação. Né? Então, são características, né, aparelhos, né, ou algum tipo de produto que ela já tenha, algum tipo de imóvel, um ativo que ela já tenha. Aí, rapidamente, por meio de aplicativos de celulares, da página da web, tudo, você já faz a locação. Né? E, tendo a remuneração, o serviço é prestado. Né? Então, essa aí é uma das características bem interessantes quando nós falamos de economia compartilhada. Outro aspecto que nós vemos, né, que diz respeito por exemplo, nós temos aí, quando nós pensamos assim, do lado da oferta, do ofertante que está ofertando esse serviço, as pessoas elas ficam, por um lado, como já mencionei, receosas, elas têm o problema da assimetria de informação, a incerteza, mas o baixo custo é um atrativo para as pessoas que estão querendo realmente esse serviço. Então, se torna, vira e mexe, lucrativo, a relação custo-benefício ela é atraente e, dependendo do nível de experimentação do seu parente, amigo, colega, a pessoa tendo confiança, ela vai realmente, esses serviços se multiplicam aí no mercado, né? Então, pessoal, o que vemos também é que as razões que motivam as entradas, né, das pessoas são diversas. Uma dessas possibilidades é a efetiva necessidade de capital a mais, a pessoa precisa de uma renda extra. A renda realmente não é suficiente, ela quer complementar uma renda. E às vezes se torna até a renda principal dessa pessoa. Desemprego, aposentadoria, separação, doença, óbito, são vários os motivos que levam as pessoas a entrar nesse mercado. Para realmente completar, ou então ser a renda principal das pessoas que estão envolvidas nesse mercado. E existem casos até mesmo de relatos, por exemplo, em Londres ou aqui mesmo, né, de pessoas realmente que, por exemplo, são motoristas de aplicativo, tipo Uber, não tem só o Uber, né? Mas tipo Uber, que é um deficiente auditivo. Aí ele pode ali, mesmo com a sua deficiência, ele pode ali ter acesso àquele cliente e levar aquele cliente, porque vira e mexe ele precisa apenas da visão dele, né, do aplicativo, que a pessoa quer o serviço, e paga o cartão de crédito e já consome, tem um serviço disponível, mesmo sendo uma pessoa com deficiência auditiva. Então, nós vemos um aspecto aí da inclusão que esse mercado ele dá às pessoas. E outra coisa, quando nós pensamos assim também, né, em termos de contrato, o contrato que existe entre o ofertante desse serviço dá maior confiança para a pessoa, né, na celebração desse contrato, fornecer o serviço. Então, como normalmente se trata de bens de consumo do proprietário, especialmente no caso de automóveis, apartamentos, há uma necessidade de haver confiança para a celebração desse contrato, nesse mercado. Então, a confiança, a credibilidade é muito importante nesse mercado. Se você não tiver credibilidade, nesse mercado, o pessoal não tem como fornecer esse serviço, não. Tem que ter uma relação de confiança, tem que ser muito forte aí. Até porque envolve aí a hospedagem, se a pessoa vai cuidar direitinho das suas coisas lá onde você está, pelo baixo custo que foi fornecido o serviço, o carro será que está adequado, as normas de trânsito,
revisão e tudo. Então, ele requer um grande nível de confiança. Confiança, credibilidade aí é muito importante, tá? Então, são elementos aí que devem ser considerados quando nós falamos desse tipo de mercado. Os riscos eventuais, né? Riscos de eventuais problemas, segurança, proteção de dados. Proteção de dados é realmente uma coisa muito importante. Discriminação. A pessoa, não, a pessoa é de tal ascendência, de tal cor da pele, não. Então você tem que realmente estar com uma mente aberta, com muita tranquilidade e para poder ofertar esse serviço de maneira adequada, né? Informações prévias nesse mercado são muito importantes. Quando nós pensamos nesse tipo de mercado, informações prévias são fundamentais, pessoal. Agora, quando o próximo tópico, né, é características e peculiaridades da economia compartilhada, eu queria só relatar alguns exemplos. A economia compartilhada em si, ela possui uma pluralidade de elementos dignos de serem observados, analisados e tal, para ser compreendido. Então, nós vemos várias peculiaridades que existem quando nós falamos de economia compartilhada. Vemos aí que aumenta, na economia compartilhada, você vê um aumento e uma diversidade, uma diversificação da oferta de bens e serviços que estão sendo ofertados. Né? Bens que estavam ociosos, agora eles estão disponíveis. Tem um maior nível de simplicidade, mais baratos, você tem ali um acesso do que o mercado tradicional, né? E às vezes você vê o próprio perfil dos consumidores desse serviço cada vez é mais ampliado. São diferentes fatores. O desejo de hospedar-se em locais mais simples, pagar menos por um transporte, do lado do consumidor, do demandante, né? É relevante, na maioria deles, mas não é o único motivo. Às vezes a pessoa quer uma coisa simples, um café da manhã simples. Um café da manhã que às vezes você até toma com o proprietário do imóvel, com a família do proprietário. Às vezes as pessoas estão procurando ambientes familiares para poder estar junto, principalmente agora que nós estamos vivendo a época de pandemia. Mas isso aqui é um texto de 2017, ou seja, as pessoas já procuravam esse tipo de ambiente, relacionamentos mais simples, relacionamentos acessíveis com alimentos do dia a dia simples, né? Para você realmente estar ali desfrutando. Outros motivos como sustentabilidade ambiental, você está num lugar mais diferente, um lugar campesino, um lugar realmente mais tranquilo, desfrutar de bens naturais, da natureza. E aí, isso aí são fatores de atratividade para esse mercado, pessoal. Tá? Informalidade nas relações, isso aí é muito importante para certas pessoas, sair daquele ambiente formal, citadino da cidade, né, tudo, né? Então, quando nós falamos de economia compartilhada, todos esses elementos aí devem ser considerados, né? Existem vários aspectos que nós podemos dizer que são subjetivos. Não são aspectos objetivos propriamente dito, mas são aspectos subjetivos que estão relacionados à pessoa, né? O fator do altruísmo, a possibilidade de mais pessoas possam viajar e conhecer lugares, novos lugares, sem necessidade de gastar, às vezes, tanto com hospedagem, transporte e outros elementos que estão relacionados aí a esse processo de viagens, de turismo. E realmente no sentido desse viés, contra esse viés ideológico, às vezes, do consumismo exagerado, né? Então são elementos aí que, né, que a pessoa às vezes quer, tá mais propensa à economia compartilhada, tá? E aí nós também temos outros elementos que nós podemos considerar, até mesmo números, né? Do universo de entrevistados né, nessa pesquisa que é relatado no artigo, né? Nós vemos que 44% dos consumidores tinham familiaridade com a economia compartilhada, aproximadamente. Então, a economia compartilhada está se difundindo. Né? É um elemento que está se difundindo bastante. Realmente está havendo uma grande diversificação. 86%, nós podemos mais ou menos, 86%, eles consideraram que a economia compartilhada ela realmente faz a vida mais acessível. Isso são realmente coisas interessantes quando você pensa em economia compartilhada. Né? Então vocês veem, pessoal, que
A economia compartilhada veio para ficar, é um fenômeno social que está aí, tem várias características que vai de encontro ao paradigma consumista de utilizar e descartar bens e serviços. É uma maneira de você utilizar, economizar espaços físicos, ter o aspecto ambiental, todo esse contexto ambiental, certo? É interessante que, quando nós falamos ainda de economia compartilhada, tem esse quadro, né, de todo que realmente tem relação com a economia compartilhada. Grandes empresas multinacionais estão pensando em economia compartilhada de maneira realmente como realmente diversificar e expandir mais ideias como essa, né? E é proveitoso realmente para muitas pessoas. E você evita desperdício, perdas consideráveis, né? Para novos entrantes têm mais facilidade. Temos aí vários exemplos. Nós podemos pensar em economia compartilhada. E um desses exemplos é a empresa automotiva que ela é sediada lá na Bavária, lá na Alemanha. Ela oferece serviços de compartilhamento de mais ou menos 10 modelos, né, de marcas, tá? Né, realmente de automóveis. Então, nós vemos aí que na Alemanha, então, você vai pensar Berlim, Düsseldorf, você vê ali realmente se expandindo a ideia de compartilhar coisas via aplicativo. Via aplicativo. Às vezes nós pensamos aqui, basicamente, talvez quando nós pensamos em economia compartilhada, basicamente a ideia do Uber. Mas se você viaja por aí, você vê várias oportunidades também de hospedagem, de turismo. Agora, eu queria chegar no ponto principal desse estudo, que é as implicações jurídicas da economia compartilhada. Algumas implicações jurídicas, tá? Dentre elas, eu queria mencionar uma novidade de mercado que realmente suscita, de fato, uma pluralidade. Você verificar vários debates que tem, mas vamos considerar alguns aspectos jurídicos, né? Embora tenha realmente várias discussões, mas vamos pensar na regulação disso. Uma regulação sem assustar o processo criativo e de inovação que surge com essa nova economia, né? Sem realmente desencorajar. Aí, quando pensamos em economia compartilhada, quais são os aspectos que nós precisamos considerar? Olha só, nós temos aí muitas reflexões para pensar realmente em economia compartilhada. Muitas reflexões. Mas, realmente, quando você pensa do ponto de vista constitucional, você vai pensar, poxa, nós temos livre iniciativa, realmente faz parte do processo de constituição de um negócio, mas existe também o direito do consumidor, os demandantes também têm direitos, eles têm que ter a informação completa, os usuários precisam ser muito bem informados nesse mercado. É, a livre iniciativa é muito bem-vinda, só que realmente precisa haver uma boa informação do lado dos demandantes, ofertantes e demandantes precisam estar em sintonia, para não haver um desvirtuamento até mesmo desse processo que envolve a economia compartilhada. Ao mesmo tempo, tem que ser propiciado segurança e saúde ao consumidor. O consumidor precisa participar desse processo, dessa experimentação, do uso desse serviço, mas ele precisa estar saudável, estar bem, estar seguro do que ele está fazendo, né? Sem malefícios variados que possam vir do desvirtuamento desse serviço, né? Da oferta desse serviço. Então, outros aspectos de respeito à própria concorrência, né? Você pensa na concorrência, poxa, economia compartilhada, e aí você fica pensando, e a concorrência relacionada a isso? Como é que você vai trabalhar efetivamente? Pode haver uma concorrência desleal? Como é que pode ser regulado um mercado como esse, que parece que, em princípio, em tese, ele é informal, né? Como você vai realmente trabalhar atividades predatórias que derrubam os outros nesse mercado? Né? Então, se pensa hoje em dia de como você vai regular um serviço que vira e mexe tem um nível de informalidade muito grande, né? E como você vai controlar um sistema como esse que as pessoas já estão utilizando
várias estratégias para poder realmente deixar o serviço bem simples. Não tem como você, às vezes, o governo vir. Como é que ele vai fazer a arrecadação? Como é que vai ser a tributação desse serviço? Certo? Então, existe muita discussão sobre como você vai tributar. Como é que vai ser o aspecto tributário desse serviço? Já que ele tem um nível de informalidade, um nível de simplicidade e muito grande. Então, realmente se pensa muito sobre esse aspecto aí, concorrencial, como é que vai ser feita a tributação, se realmente vai vir e mexe, vai ter um lobby governamental para beneficiar um ou outros ofertantes desse serviço. Discussões que tem, né? Qual é o ônus tributário que deve ser imposto? Será que realmente deve ser impedido até o mesmo ônus tributário? Então, realmente são discussões e são problemas que realmente estão sendo discutidos quando você fala de economia compartilhada. Quais são as regras contratuais que devem ser aplicadas nesse mercado? Então, como é que você vai trabalhar essas questões das plataformas? Como é que realmente. Então, nós estamos falando aqui de regulação, como é que o governo vai, então, se posicionar para regular serviços como esse? Normatizar. Né? Será que a normatização e a regulação ela vai atrapalhar a iniciativa, esse tipo de iniciativa? Então, são várias questões que estão aí para discussão de tudo isso aí. Né? Então, a economia compartilhada está sendo objeto de vários estudos, organizações internacionais, certo? Se dedicando aí ao estudo da economia compartilhada. E então é importante nós considerarmos aí todo esse aspecto aí jurídico, né, que permeia a economia compartilhada. São vários elementos aí que estão do ponto de vista jurídico que devem realmente ser considerados para como implementar a economia compartilhada, como regular, como normatizar, como realmente ajustar de maneira que ofertantes e demandantes eles tenham segurança, credibilidade e conforto e realmente de maneira muito transparente tudo. Então, o que é que nós podemos concluir de tudo isso aqui, pessoal? A existência diante do conteúdo apresentado, supra, todo o conteúdo, né, demonstra-se a relevância de uma economia compartilhada nos tempos atuais e a globalização do seu impacto. Como se trata de uma forma de celebrar relações jurídicas, o que vemos, né, nesse aspecto aí de crescente interesse atualmente, muitos países estão se deparando com conflitos de interesse, alegando-se uma concorrência desleal por falta de regulação, imposição de similar ônus pecuniários dos fornecedores de serviços do modo tradicional. Como é que você vai competir com o modo tradicional de oferta desses serviços se tem um serviço muito mais simples, informal, que é um baixíssimo custo de transporte, de hospedagem e outros tipos relacionados a esse serviço, inerentes a esse serviço. Né? Então, o ofertante do serviço tradicional ele se vê numa situação difícil, né? Por isso que levanta discussões a economia compartilhada. Em virtude disso, por ser um tema efetivamente novo, muito ainda há de se discutir, pois haverá regulação dos variados nichos de mercado em vários países, trazendo perspectivas locais para uma prestação de serviço cuja oferta tende à internacionalidade. Esta pluralidade de regulação nacional e, eventualmente, regionais permitirá futuramente analisar diferentes aspectos de uma mesma relação negocial, em sua maioria das vezes de consumo, algumas mais restritivas, outras mais abertas. Né? Então, que vemos ainda que o importante nesses casos é que a proteção ao direito do consumidor seja uma vertente da regulação e que esta não sirva para inibir nem a concorrência, nem a criatividade das inovações de mercado. Vocês entendem, pessoal, que o que está em questão aqui é, de um lado, é um serviço inovador, você tem que regular sem prejudicar a inovação, porque você está falando de baixos custos, né? E normatizar, regular, confrontando baixos custos, e também a questão que envolve a concorrência, né? A concorrência com o modelo tradicional de oferta de serviços.
Aspectos como segurança, saúde do consumidor, proteção contra práticas abusivas e publicidades enganosas, e lealdade e boa-fé nas informações prestadas devem ser especialmente observados nestas relações. Também se espera um fecundo debate sobre economia compartilhada e outros ramos do direito, com especial foco ao direito tributário, concorrencial e trabalhista. As peculiaridades focais e nacionais igualmente produzirão uma diversidade de soluções, algumas a favor da atividade e outras contra, dependendo de quão propício a novos mercados sejam as normas estruturantes da ordem econômica e as estruturas governamentais e de mercado. Observe aqui, só para finalizar, o aspecto trabalhista. Porque, poxa, acontece o seguinte: de você ter realmente um aplicativo e você, de repente, ter vários fornecedores de um determinado serviço, e nessa relação contratual, dá ensejar de que você seja um funcionário de determinadas empresas que fornecem determinados serviços. Então, existem até essas questões que envolvem questão trabalhista, né, que pode dar a impressão de que está relacionado a uma questão trabalhista ali, para você fornecer um serviço desse, de economia compartilhada. Né? Então, são coisas realmente da economia compartilhada que devem ser consideradas, elementos realmente que são importantes, diga-se de passagem, para a oferta de um serviço de qualidade, e todos esses aspectos tributário, trabalhista, de concorrência, eles devem ser contornados, porque, afinal de contas, são serviços que são úteis, práticos, fáceis de vir e mexe, muito fáceis de serem prestados. Então, a credibilidade não pode também ser prejudicada. Tá? Obrigado, pessoal, por esse momento de aprendizagem. Valeu mesmo por esse momento de estudo. Obrigado.